Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de algo que nos motivou a estar aqui hoje, a convidar a Luciana e a discutir esse assunto. Porque, na verdade, nós temos uma percepção de que algo necessita ser feito para cuidar das crianças. Então, perceber é uma coisa que a gente percebe, mas parece que é aqui e ali, não acontece aqui comigo, e a coisa vai passando sem que algo seja feito. E acho que a partir do momento que a gente se propõe a pensar e a discutir a respeito do assunto, isso vai quase que se concretizando, vai tomando uma outra forma, né? Falando do panorama da infância, isso eu estou me referindo à nossa realidade aqui, aos dados que eu posso ter no CAPS, que pega a nossa região, que todos vocês conhecem bem. Só para contextualizar um pouquinho, eu coloquei aí o que é a Associação Promovente de Saúde Mental, porque como somos nós que estamos em todas essas atividades, todo mundo olha para a gente, é o CAPS, né? E nem tudo é do CAPS. Por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo hoje é do GPS, que é o Grupo de Promoção de Saúde, que é aquele trabalho que a gente vem falando com vocês sobre a saúde mental na atenção básica, tá? Depois temos o ambulatório e temos o CAPS. Só que o CAPS, todo mundo sabe, não atende crianças, né? É para acima de 18, exceto usuário de álcool e drogas. Ou seja, aonde vai a demanda infantil, né? Então, normalmente o que a gente percebe cai no ambulatório. Para nós lá é assim, né? Muitas vezes nos postos de saúde, nas unidades básicas, conselhos tutelares, escolas com grande frequência. E aí entra, vão medicar, vão internar, o que fazer? Então assim, que destino dá? E veja quanta gente se envolvendo com isso. Mas e os pais? Né? Onde estão esses pais que geraram essas crianças? Onde estão as famílias que deveriam ser responsáveis por essas crianças? Isso nos preocupa, né? Porque criança não nasce igual a erva daninha que vai caindo aqui e ali e vai brotando, né? Então, pera lá, vamos ver, de onde vem isso? O que está acontecendo que não está se cuidando dessa criança? Porque para ela chegar no estado que está aparecendo lá no ambulatório, alguma coisa aconteceu lá atrás. Então, pensando um pouco nessa questão, eu até coloquei ontem, fizeram um comentário sobre essa família, porque está assim uma coisa tão empobrecida, tão fragilizada, né? E até me chamaram a atenção, fragmentada, se era essa a ideia, e é mesmo, né? Porque nós percebemos hoje, existe uma fragilidade nessas famílias de não poder dar suporte para os seus filhos, né? Eu tomei a liberdade de fazer um levantamento dentro da nossa população, né? Nós não temos acesso a todo o município, nem a todos os municípios que envolvem, mas temos ali não deixa de ser uma amostra. Então eu fiz esse levantamento porque tinha preocupação de entender o que está acontecendo. E o que a gente viu é que nós começamos com uma população, no início, veja, 2004 nós só trabalhamos 6 meses. Nós tivemos 17 casos de crianças. 2005 também. 2006 isso já foi para 25. 2007, 20. 2008, 31 casos. Nossa, espera lá, quase que dobrou, né, desde o início. E aí eu fui perguntar para o pessoal da regional assim, o que a gente pode entender, porque para mim isso parece uma epidemia. Quando começa a aumentar, o que está acontecendo? E aí assim, me passaram, você tem que fazer um levantamento de uma série histórica. Eu falei, bom, então eu já tenho aqui, né? Quando eu tenho uma patologia que em determinada época ela aumenta muito, isso pode ser caracterizado como uma epidemia. Que epidemia é essa que nós vivemos? Bom, vamos conhecer essa população. Quais são os motivos das consultas, né? Por que as pessoas nos procuraram? Então, eu tenho aqui hiperatividade, veja, 43,5%
Isso não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe dos hiperativos. Dificuldade de aprendizagem, 19,1%. Pois bem, depressão, dificuldade em aceitar limites, medos, insônias, abuso sexual, alterações de comportamento, distúrbio alimentar e outros. Ou seja, veja que a fatia maior que nós temos aqui, né, são crianças que estão fazendo barulho, que estão gritando, que estão chamando a atenção para que algo está acontecendo e nós não sabemos exatamente o que é. Será que não temos que fazer algo para mudar isso? Vamos entender um pouco outras queixas aí, em número menor, mas que apareceram. Peralta, fumando com 9 anos. Vocês conhecem alguma criança de 9 anos que não é peralta? Usa fraldas, chupeta com 5 anos. Tá, podia ter parado, mas com 5 anos eu preciso levar no psiquiatra porque usa fraldas e chupeta. Né? As pessoas não fazem crítica do que estão fazendo. Arranca cabelos, morde os lábios, nervosismo aos 2 anos. Tá? Isso eu achei assim. Enurese noturna, quem já não fez xixizinho na cama, gente? Né? Tudo bem, é algo que dependendo da idade tem que cuidar? Mas não medicar, né? Transtornos obsessivos, deficiência mental e crises convulsivas. E aí a gente, falando dessa questão da medicação, fiz um levantamento sobre a população de usuários de medicação. Veja, 1/4 da nossa população já usa medicação. Detalhe, a população pesquisada é de 2 a 13 anos. Tá? Então a gente tem que refletir a respeito disso, porque que adulto está tomando, outro dia, Alessandra disse que ia pôr fluoxetina na caixa d'água, porque o consumo de fluoxetina na cidade é uma coisa absurda, né? Daqui a pouco vão pôr Ritalina também, né? Porque se continuar nessa proporção,